É, o Cauê, eu devo muito à Fazenda Esperança, né? Porque ele teve em outros lugares para se regenerar, para voltar ao seu normal, né? Ele teve num lugar que eu falava que era o aprendiz e feiticeiro, né? Que ele aprendeu tudo ao contrário. E graças à nossa fé, a nossa ida em Fátima foi uma ponte, né? Foi uma ponte para que a gente pudesse acreditar que esse momento iria chegar. E a gente voltou com 10 dias, 10 dias de viagem de volta. Aqui se hospedou seu Edmar, que foi a ponte, porque ele estava aqui exatamente nessa mesa tomando café com a esposa dele. Logo no início eles estranharam, né? Talvez a parte mais simples, que é uma... Eu sempre digo que o turista tem que se adaptar à ilha e não a ilha ao turista, né? E aí... E Cauê estava num momento assim, terrível. E tinha acabado de brigar comigo em pleno café da manhã, foi um estresse, e eu chorava muito, então eu estava de máscara ainda, recém saído da pandemia, né? Todo mundo de máscara. E aí, que foi bem na pandemia, né? Que Cauê foi pra lá, um medo, né? Cauê solto, né? Ia pra uma fazenda, como que seria isso, né? E aí eu cheguei para servir pão de queijo nessa mesa, seu Edmar olhou minha cara e falou, você estava chorando? Por quê? Porque eu tava de máscara, mas o olho, né, mostrou, né? E eu falei, porque eu briguei com meu filho. Aí nisso passa Cauê da cozinha pra lá, louco da vida, brabo. No estresse, né, que a própria droga faz, o estresse da pessoa, e passa o Cauê. Daí o seu Edmar falou pra mim assim, posso ir lá falar com ele? Eu falei, mas o senhor não vai conseguir muita coisa, mas pode sim. Aí o seu Edmar foi lá falar com ele. Daí o seu Edmar voltou. Falou pra esposa dele, vamos? Mas lá, será? Acho que ele não vai ficar. Eu falei, eu acho que ele quer. Porque ele queria ser curado. Ele queria muito ser curado. Que é uma doença, né? É uma doença isso, tudo é uma doença. E a gente tem que acreditar na cura dessa doença, né? E aí foi quando o seu Edmar teve uma reunião com a gente, aqui na salinha de cima. Eu sou muito amigo do dono Ali lá. Mas tá lotada a fazenda, mas vamos dar um jeito pra Cauê. Vamos dar um jeito pra Cauê. E lá foi Cauê. E ele chegou pra mim e falou assim, mãe, eu vou cumprir esse 1 ano na fazenda. Isso é a minha promessa que eu tenho pra você. Mãe, eu vou ficar curado. Acho que ninguém acreditava, né? Porque é um guri diferente, né? Dos meninos lá é mais fazenda, né? É um guri do litoral, né? É um guri diferente, litoral, é litorâneo, né? E ele foi. Foram alguns meses sem poder ter contato, isso foi o máximo, contato só com carta. E as cartas dele, a caligrafia dele melhorou, porque ele tinha uma caligrafia ruim. E as cartas dele eram assim, primeira página, página 2, página 3, página 4, página 5, era um livro. E ele todo dia escrevia. Tinha que contar os FF, né? As frases. E eu nunca me esqueço do Anuar, que ele falou assim pra mim, mãe, eu tô no chiqueiro, eu tô trabalhando no chiqueiro. Mãe, eu tenho uma coisa pra lhe falar. Lidar com porco não é fácil, mas também não é impossível. Não é fácil, mas também não é impossível. E eu tô aqui, mãe. E aonde eles me colocarem, mãe, eu vou ficar. Aonde eles me colocarem, eu vou desempenhar. E aí, foi muitas cartas, lágrimas de encharcar a mesa do escritório quando eu recebia as cartas. Aquilo era assim, e não era envelopinho não, era pacotão de carta que ele vinha para nós. E a gente dá-lhe trabalhar para repor a vez dele, que ele sempre foi muito nosso braço direito aqui.
Mas já não estava sendo mais aí esse braço direito, né? Ele já estava sendo o braço direito dos inimigos já, né? E aí foi a mão de Deus, foi a mão do Dono Ar, foi a mão do Rei Guiomar, e foi assim um conjunto de pessoas que acreditaram nele. E aí a pessoa que melhor acreditou nele foi ele mesmo. Que ele acreditou que ele ia conseguir, ele conseguiu. E hoje tá aí, esse menino aí. O dobro de tamanho, mas feliz da vida, já com o trabalho dele fixo, já tendo os sonhos dele sendo realizados de uma maneira digna, né? Que isso daí não tem preço, de uma maneira digna. Isso foi tudo de bom. Só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, é só gratidão mesmo, porque ainda vou a Fátima, vou lá, meu joelhinho vai esfolar naquele chão, porque eu vou cumprir minha promessa junto dele em junho, se Deus quiser, estaremos lá para cumprir a nossa promessa, para concretizar a nossa promessa, né, pai? A gente foi lá pedir, né? E na época, quando a gente chegou em Portugal lá, a gente foi entender como é que era a história das promessas em Fátima, como é que acontecia, tudo. Um monte de gente, ao longo do tempo, um lugar lindíssimo, enorme, gente do mundo inteiro lá visitando. Então a gente tinha que ter uma vela que tivesse o tamanho da pessoa que a gente queria fazer a oração e o pedido. Então compramos uma vela de 1,80 m e pouco, né? Uma vela, segurando aquela vela. E fomos para o local da promessa, lá rezamos, né? Fazer a promessa de que o Cauê se curasse, que saísse desse todo esse mal. E deixamos lá plantada a promessa, né? Então agora concretizada essa fase, realmente é muito digno de, né, a gente poder voltar lá e agradecer tudo que aconteceu, não só lá, né? Mas o pessoal, como você já adiantou, quando a gente veio saber da história da fazenda, Boa Esperança, na Esperança, a gente não sabia, né, da existência de todo esse trabalho da igreja junto às fazendas todas. E quando chegou para nós, chegou com uma proposta de 6 meses, lembra? Era uma outra fazenda. E aí, isso. Era uma outra fazenda que teve no mesmo aí. Final de semana do seu Idiomar. Foi muito incrível. Veio uma outra fazenda, a de uma igreja evangélica. E o senhor esteve aqui, chamava Pio, o senhor. E o senhor é um antigo usuário. E ele chegou aqui. E o seu Idiomar aqui hospedado. E ele chegou com são 6 meses aqui do ladinho de casa. Era em Santa Catarina, né? E aí eu lembro que daí já veio a situação, assim, no mesmo final de semana, o seu Pio foi embora, aconteceu toda a situação com o Cauê, e aí a gente tinha que optar se era Fazenda Esperança a 12 horas de viagem, ou aqui Próximo, a 40 minutos de viagem. Daí nós optamos e olhamos para ele e optamos pela... E ele falou, eu vou, mãe. Porque aquela história da família do seu Gilmar chegar naquele fim de semana, mais ou menos assim, né? Eles tinham uma reserva, né? Num outro local, segundo o que ele passou pra gente. E não sei o que aconteceu com a reserva deles, a família não pôde se dirigir para lá e vieram para cá, que era o plano 2. Então, lembra? Então a gente entendeu realmente que era a mão de Deus que botou eles aqui naquele momento que a gente tão precisava daquela situação. E aí ele passou tudo pra gente e criou aquela expectativa de que passariam-se então 9 meses, né? Mas o que mais chamou a atenção da gente foi que a primeira fazenda eles vinham buscar até de camisa de força. Se fosse necessário, isso mesmo. E aí a Fazenda Esperança é porteira aberta. É porteira aberta, só vai entrar quem quiser realmente a cura, quiser, né? Palavra, se tiver né? que ir, voltar, se tornar, que nem aconteceu, né? De meninos que voltaram e depois viram que realmente ali era o caminho. Mas o Cauê foi ótimo, assim, foi ótimo. E a gente acabou participando da fazenda assim meio que na íntegra, né? Não faltamos nada. A gente não faltou nem um mês, então foram depois de 3 meses, né, do início que ele ficou, que a gente descobriu que seria 1 ano. Então seguiram-se 9 meses, foram 9 viagens para Tivemos uma única vez que a gente não foi. Uma única vez. Estava lotada a casa, a gente não podia sair, né? E aí a gente até ia dar um jeito, né? Mas a gente tava assim, ele
estava num propósito diferente, eu queria que ele... eu queria... A parte da humildade é uma coisa que é muito pesada dentro de mim. E eu queria que Cauê fosse mais humilde, né? Eu queria que ele fosse humilde. Porque os meninos lá são humildes. Então ele tinha que ser humilde. Então aonde teve uma... Daí foi aonde que a gente falou, não vamos. E aí até no Dia das Mães ele achou que a gente não ia, a gente apareceu lá e cheguei. E acabou assim, se tornando um marco pra gente, né? Ir à fazenda, assistir a missa do Dom Noar lá. Era muito pouco tempo, a gente viajava. Nossa, era uma coisa maravilhosa, né? A gente se sentia muito bem de estar lá, de participar das atividades, contribuir com a fazenda no que fosse possível também. Dormíamos às vezes no posto de gasolina. Porque a gente não aguentava o sono, porque eu trabalhava direto, então tinha que colocar o café da manhã, e tinha que colocar o café da manhã à meia-noite, para poder estar meia-noite viajando já, então a gente não tinha tempo de chegar num hotel, porque a gente chegava direto na fazenda, então a gente às vezes chegava lá assim, ó. Teve um dia que Cauê falava com nós e a gente tava assim, porque a gente passava a madrugada dirigindo, né, para chegar na missa lá, então, e chegava lá e... Que missa, né? Que bacana que era, né? Foi momentos assim maravilhosos que a gente viveu naquela época, embora tivesse a situação de Cauê lá, mas a gente entendia perfeitamente que era pro bem dele e pro bem da família aqui também, né? Pro bem do irmão, da mãe, do pai. Era um trabalho em conjunto entre tudo e todos. E isso aí foi tudo muito gratificante pra gente poder participar de toda a história. E acreditar, né? Acreditar, né? Os próprios administradores, os padrinhos, né? Tanta gente que a gente conheceu, tanta gente bacana. Foi muito bom. E aí teve momentos assim que a gente até teve um momento assim de a gente ter um leve desentendimento, porque depois que a gente começou a ver a mensagem da Fazenda Esperança, eu falei, meu Deus, que boba! Como é que eu consegui? Então, até a gente teve uma chacoalhada, assim, né? Deu uma chacoalhada na situação. Tivemos uma reunião com o Adriano lá, né? Com o Adriano. Portas fechadas lá, teve de tudo, né? Pra gente poder entender, né? Porque realmente porque a coisa é difícil, a gente quer o melhor, né? A gente quer o melhor, mas daí de repente aquele lá não seria o melhor momento para você oferecer o melhor, né? Ele tinha que aprender a ser humilde. Então isso daí foi ótimo. Isso foi... Ai, desculpa. Então, nós queremos agradecer de coração a acolhida aqui nesses dias, toda a nossa equipe, não é? Agradecemos, realmente nos sentimos em casa, em família, e as portas da fazenda estão sempre abertas para uma visita, a hora que se forem. O Cauê está devendo uma visita. Sonhamos muito com isso. Ele falou, mãe, muito breve, eu acho que é muito breve. E a visita de vocês aqui para nós também é uma situação inexplicável. Muito contente, muito agradecido. Nossa. E nós estamos levando aqui uma imagem da Sagrada Família, de recordação da família, que nos deu de presente hoje, não? É verdade, Cauê? Sim. Valeu muito. Obrigado, viu? De nada, que é isso. Valeu cada quilinho adquirido, né? E assim, o dia que nós chegamos lá, e o senhor entrou para rezar a missa e ele veio de coroinha do seu lado, foi uma choradeira, uma alegria, uma surpresa sem tamanho. Agradecemos assim do fundo de coração toda a participação da Fazenda com ele, né, e do senhor também. Muito obrigado. E o detalhe é que ele inaugurou aqui na ilha, deu uma parada, né, com a temporada, o Terço dos Homens. Começaram aqui, né? Foi o Cauê que começou. Olha aí. Cauê começou, daí começou com poucos, daí o Chico, um dos rapazes que frequentava o Terço dos Homens, era um guri também, largado. Toda quarta-feira ele conduzia o Terço dos Homens, que foi as irmãs que falou, Cauê, você não quer ser a pessoa que vai puxar os homens, a orelha desses homens, que só a mulherada vai na igreja aqui, né? Os homens sempre ficam soltando foguete fora da igreja. Da porta para fora. Verdade. E daí ele começou no Terço dos Homens, foi muito legal. E aí foi muito legal mesmo. Daí parou por causa da temporada, porque na temporada ninguém consegue. Não tem tempo para nada. E agora tem que retornar o Terço dos Homens. Breve. Né? E foi muito legal porque aqueles senhorzinhos que não acreditavam no Cauê não, Cauê isso, Cauê. Ó, todos assim
maravilhados de estar rezando junto com o Cauê. E mesmo Cauê, na ausência de Cauê, né? aí chegou Todo mundo, cadê Cauê? Cadê Cauê, Val? É. Cadê Cauê? Cadê Cauê? E Nossa, um, tá toda hora. e um dos rapazes que também era da pá virada aqui na ilha, e ele acabou casando e tendo uma filha. Acho que a filha mudou muito ele, a mulher que teve um câncer também, sabe? E aí ele chegou pro Cauê e falou assim: Cauê, eu vim aqui, que daí teve a primeira comunhão da filha dele, eu vim aqui porque eu vi você comandando, só que eu não sei rezar, Cauê. Aí o Cauê falou pra ele: eu te ensino a rezar. E foi muito lindo, né? Porque ele começou a frequentar, né? A igreja estava cheia aquele dia. E ele é meu amigo de infância da cidade. Eu nunca ia imaginar que aquela pessoa um dia ia... Mas ele foi humilde, né? Ele foi humilde. Ele queria falou, participar, mas não sei. sabia falar nada. Então não fala nada, Mas só que vem bom. participar mesmo, né? Daí o Cauê falou: não tem O Cauê problema, deu que a mão eu a te ele. ensino. Que bom. Aí foi aonde veio a ideia do Cauê fazer esse encontro de jovens retiro. aqui, esse retiro, para chamar mais jovens aqui da ilha mesmo, né? Para participar da redondeza e trazer mais jovens. E está aberto ainda, né? Isso vai acontecer, né? Não no momento dele, mas tudo tem o seu momento, né? Vai acontecer. Na quaresma do ano que vem. Seria ideal. Né? Tá Tem bom? quaresma no ano que vem. Valeu. Porque era para ser esse ano. Muito obrigado e que Deus Ah, abençoe e continue bem. abençoando cada um de vocês. Muito obrigado, senhor. Abençoando Muito essa obrigado mesmo. maravilha que é aqui a pousada. E vocês estão evangelizando